Faz pelo menos 7 anos que os produtores de audiovisual brasileiros discutem como regulamentar a atuação das plataformas de streaming no país. O projeto de lei 8.889, de 2017, é o resultado dessas articulações. Semanas atrás, ele chegou a entrar na fila para ser votado, mas depois foi retirado da pauta, e não tem data para voltar. O projeto pede, entre outras coisas, que as plataformas de streaming passem a colaborar com o Condecine, o Imposto de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. As empresas de streaming, as big techs, os setores conservadores do Congresso, apelidaram o projeto de lei de PL da Globo. Alegando que favorece a gigante da mídia brasileira. Mas o projeto também não é consenso entre os próprios produtores de audiovisual no país, o que mostra como essa discussão é delicada e necessária. Esse é um setor que em 2021 faturou cerca de 57 bilhões de reais e que deve chegar a uma receita de 170 bilhões de dólares até 2030. Segunda-feira, 27 de maio de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Queria avisar você que nos assiste pelo YouTube agora, nessa segunda-feira, que nós estamos ao vivo. Sim, gente, eu voltei depois de uma sinusite. E a gente também aproveitou para fazer um programa, um episódio ao vivo para você. Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou estar acompanhando aqui enquanto o programa está sendo transmitido. A gente vai conversar hoje com o cineasta Rodrigo Siqueira sobre o projeto de lei que pretende taxar as plataformas de streaming aqui no Brasil, que produzem conteúdo audiovisual no país. A gente vai entender qual a importância dessa lei para o setor e como a extrema-direita sequestrou essa pauta, inclusive. Rodrigo, prazer falar contigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente está num momento importantíssimo para a gente aprofundar essa discussão, a gente levar essa conversa para o máximo de gente. Curiosamente, o seu programa se chama Em Detalhes, mas a gente precisa primeiro também fazer com que a pauta como um todo, o desenho geral dela, seja entendido pelas pessoas, não só pelos artistas, pelos técnicos, mas também pela sociedade brasileira. Sem dúvida, Rodrigo, porque ela diz respeito a todos nós, né? Inclusive, eu queria começar te perguntando para a gente entender o contexto, qual é o cenário das plataformas de streaming no Brasil hoje, né? Bom, as plataformas de streaming chegaram no Brasil em 2011. A primeira delas a atuar no Brasil é a Netflix. À medida que foi se aprofundando a mudança tecnológica e os hábitos de consumo de produtos audiovisuais. Pedi para você se aproximar só um pouquinho mais do microfone para a gente poder te ouvir melhor. Obrigada, Então, Rodrigo. à medida que foi mudando o padrão de consumo de produtos audiovisuais e a tecnologia foi avançando, foram chegando outras plataformas e elas foram aumentando a participação no mercado, né? Então, são 13 anos já de plataformas de streaming no Brasil. Só a Netflix estima-se que tenha 50 milhões de usuários e, juntando todas as plataformas, isso passa de 100 milhões de usuários. Isso quer dizer que o mercado brasileiro de streaming é o segundo maior mercado do mundo. E entre os grandes mercados do mundo, o único que não foi regulado ainda é o brasileiro. Então, assim, não só a gente está atrasado, como a gente precisa urgentemente tirar essa falta, né? Sem dúvida. Eu quero aproveitar para te perguntar para que serve o imposto, né, da Condecine, como é que ele funciona, quem é que paga atualmente, inclusive? Então, a Condecine é uma CID, né, uma contribuição que tem um uso específico. Então, não é um dinheiro que todo cidadão paga. Quem paga são as pessoas, as empresas que utilizam o serviço. Então, hoje, se eu for veicular, eu sou um documentarista, se eu faço um documentário para eu veicular esse documentário na televisão
ou no cinema, eu pago uma Condecine. Um comercial de televisão paga Condecine, uma novela paga Condecine. E, curiosamente, os filmes e séries das plataformas de streaming não pagam Condecine. Então, é uma anomalia, né? Assim, porque a coisa não é equilibrada. Então, eles estão há 13 anos no Brasil sem pagar Condecine, sem pagar tributo adequadamente. Então, assim, esse tributo ou essa contribuição, a Condecine, que também tem contribuição das teles, né? Quando você vê um produto audiovisual no seu telefone, as teles também pagam, que, aliás, é uma boa parcela do fundo é alimentada por essa contribuição das teles. Então, assim, a Condecine, ela alimenta chama Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA. É esse fundo que a Ancine e a sociedade brasileira podem criar políticas públicas de fomento para a produção brasileira independente. E não só a produção, mas também o setor de exibição, a formação de técnicos, os cursos. Né? Você tem um ecossistema, como se diz hoje, do audiovisual, que é fomentado pelos recursos desse fundo. Então, o Fundo Setorial do Audiovisual ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do audiovisual brasileiro. Tá, então vamos por partes, porque a gente tem mais de um projeto de lei e, em um dos casos, ele, inclusive, afetaria o futuro do audiovisual do Brasil, né? Inclusive, falando a respeito do fundo. Então, vamos primeiro falar, são 2 PLs, né? Tem o 2331, de 2022, que é do senador Eduardo Gomes, do PL, e também o projeto de lei, o 8889, de 2017, que é de relatoria do deputado André Figueiredo, do PDT. Então, qual que é a diferença entre eles? Inclusive, eu acho que é interessante trazer aqui um ponto, porque um deles vai replicar uma lei que já existe e que regulamentou o serviço de televisão por assinatura. Então, acho que é um exemplo, talvez, palpável para as pessoas entenderem também do que a gente está falando, né, Rodrigo? Sim, eu queria dar um passinho atrás, porque esse PL do senador Eduardo Gomes, para as pessoas entenderem o quão nocivo ele é para o nosso desenvolvimento econômico e cultural. Hoje, as plataformas de streaming no mundo, né, eu falei que o Brasil é o segundo maior mercado, o único que ainda não é regulado. Né? Na Europa, os países da União Europeia, alguns deles já estão na 3ª rodada de discussões sobre a regulação, porque você tem um avanço da tecnologia, você muda os padrões de consumo dos produtos audiovisuais, então os países vão ajustando as legislações para que elas fiquem atualizadas. Coincidentemente, aqui no Brasil também, qualquer tipo de regulamentação de Big Tech, a gente está muito atrasado, né? Todas, até cigarro eletrônico, né? Assim, então, uma coisa impressionante. Então, na Europa, você tem países como a Espanha, que a taxação na Espanha hoje está na faixa dos 21%. O Reino Unido, que a gente não pode dizer que é um país protecionista, eles inventaram o capitalismo, lá está na casa dos 20%. E não só isso, assim, a gente pode pegar um país vizinho, o Chile, que é nosso vizinho aqui na América do Sul, está na faixa dos 19%. Então, eu estou dizendo isso porque é assustador quando o PL do senador Eduardo Gomes propõe uma taxação de até 3%, mas que na prática vai ficar em 1,5%. Quer dizer, o teto seria 3%. O teto seria 3%, mas dos descontos que o projeto dele, não vou entrar em minúcias, mas assim, o projeto dele proporciona possibilidade de descontos que essa alíquota desce para 1,5%, que é risível. Né, assim, diante dos 19% que o Chile cobra, ou que os 21% que a Espanha cobra. A Espanha, que produziu série como La Casa de Papel, assim, que é um sucesso do mundo inteiro, lá eles pagam. E aqui, por que não pagar aqui também? Né? Então, essa é uma característica do projeto do senador Eduardo Gomes, mas não só isso, tem uma coisa que é gravíssima, que o projeto do senador equipara a produção financiada pelas plataformas à obra brasileira independente. O que é isso? A obra brasileira independente, ela é a base de todas as nossas políticas de fomento. Então, é uma obra que ela tem propriedade dos produtores brasileiros independentes. Então, se eu faço um filme, o filme é da empresa que produziu no Brasil, com dinheiro público brasileiro. Né? E eu vou licenciar esse produto para uma plataforma estrangeira, para uma emissora de televisão,
Ou eu posso vender no mercado externo, posso ir a uma feira em Cannes e vender lá e tal. Então, é uma propriedade intelectual e patrimonial das empresas brasileiras. O projeto do senador Eduardo Gomes, ele equipara as duas coisas. E isso quebra toda a estrutura das nossas políticas de fomento, porque a gente vai passar a financiar com dinheiro público brasileiro uma plataforma estrangeira. Compreende? Então, você vai destruir décadas de política pública que a gente vem implementando para desenvolver o audiovisual brasileiro. Então, em síntese, o projeto do senador Eduardo Gomes, ele tem uma taxação ridícula e ele quebra a estrutura das nossas políticas de sucesso, aliás, de fomento da produção audiovisual. Eu acho esse ponto que você traz fundamental, são vários, inclusive no seu artigo, o Rodrigo Siqueira, um artigo no Mídia Ninja que se chama A Batalha do Streaming no Brasil, e está bem detalhado lá, então eu recomendo que todo mundo leia. Mas aí você diz que, quando você explica nessa equiparação conceitual, que, na verdade, o que aconteceria é de que essas gigantes, né, do streaming, Netflix, enfim, você pode dar vários nomes aí, porque hoje a gente tem várias, mas fariam, né, uma espécie de renúncia fiscal. Eu achei muito interessante quando você coloca dessa forma. E aí, eu quero trazer um outro ponto aqui, que é desses serviços de conteúdo, né, da televisão por assinatura. E como é que foi na época, né? A gente teve alguns aprimoramentos, a gente teria que ter alguns aprimoramentos, inclusive, quando a gente está trazendo agora essa lei que seria semelhante, mas teria uma atuação diferente desses canais de TV a cabo, né? Então, o que a gente poderia aprender com essa experiência, vamos dizer assim, dessa lei que é de 2011? O que ela tem a nos ensinar hoje nesse cenário dos streamings, que inclusive estão substituindo, de certa forma, a TV a cabo, né? Bom, tem muita coisa a nos ensinar. Assim, e é legal você perguntar isso, porque a segunda parte da sua outra pergunta, que seria o projeto de lei 8889, que é de autoria do deputado Paulo Teixeira, de 2017, e cuja relatoria hoje está com o deputado André Figueiredo, é um projeto que replica ou espelha a essência da Lei 12.485, que é a lei que regula as TVs a cabo, né, os canais estrangeiros que atuam no Brasil. E o que tem de positivo nesse espelhamento, né? A lei da TV a cabo, ela instituiu um pagamento da Condecine pelos canais estrangeiros e exige a veiculação de conteúdo inédito brasileiro no horário nobre dos canais, né? Então, assim, você pega o espectro de TV a cabo no Brasil, tem mais de 100 canais estrangeiros, né? Então, da Disney, HBO, né, Animal Planet, todos esses estrangeiros tiveram que passar a veicular conteúdo brasileiro independente no horário nobre, né? Então não é veicular no meio da madrugada ou 1 da tarde, é um conteúdo que vai às 9 da noite, às 8 da noite. E eles argumentavam que a produção brasileira não teria qualidade suficiente para preencher essa faixa nobre da programação. Caiu por terra rapidinho. Caiu por terra, porque a gente rapidinho não só cumpriu a meta, como eles passaram a comprar até 4 vezes mais do que o exigido pela cota. Então, a lei da TV a cabo instituiu uma cota de produto inédito de produção independente no horário nobre e o pagamento da Condecine, que alimenta o Fundo Setorial do Audiovisual, que, por sua vez, fomenta as produções brasileiras independentes. Então, você fecha um círculo virtuoso. E isso é um sucesso, porque a gente passou, eu escrevi isso no meu artigo, em 2011, a gente tinha 850 e poucas empresas brasileiras produtoras independentes registradas na Ancine. Foi para mais de 1.800, então a gente mais do que dobrou o número de empresas. A gente gerou milhares de empregos a partir desse mecanismo, dessa regulação das TVs por assinatura. Assim, a gente formou diretores,
fotógrafos, roteiristas, técnicos de som. Durante muito tempo, o audiovisual brasileiro foi atacado com o argumento que a gente não tinha som de qualidade. A gente tem um som de primeiríssima, a gente tem roteiros incríveis, histórias incríveis, tudo isso formado a partir dessa lei. Claro, não só ela, mas assim, junto com as políticas públicas que vieram sendo implementadas pela Ancine. Então, todo esse arcabouço de regulação e de políticas públicas, a gente foi aprimorando o nosso audiovisual. Então, assim, quando a lei se instituiu, causou uma revolução na nossa produção. E é isso que a gente quer replicar com o projeto 8889, relatado pelo deputado André Figueiredo, e isso seria um novo passo, né, nesse desenvolvimento do setor. Sem dúvida. Quando você fala, Rodrigo, inclusive, né, sobre o investimento na produção local, é um trecho, até eu achei muito bonito, assim, do seu texto, do seu artigo, porque você fala sobre a identificação das pessoas que moram, por exemplo, uma criança no Pampa Gaúcho, ou um sertanejo, enfim, eu penso na minha família, por exemplo, que mora ali numa cidade no sertão de Pernambuco, e você tem produções, né, no investimento de produção local que vão fazer um trabalho brilhante dentro dessa produção. Então, elas têm espaço para conseguir, de certa forma, o caminho que a gente está tentando dialogar aqui e que a gente espera conseguir caminhar nesse sentido, Rodrigo, é justamente poder fomentar o mercado nessas regiões também, né? Investir para que possa ter produções que o Brasil inteiro possa assistir, é isso, né? Exatamente. O Fundo Setorial do Audiovisual, ele proporcionou isso, Gabriela, assim, porque a partir desses recursos, a gente pôde criar e instituir, através da Ancine e da sociedade, pactuar políticas públicas com ações afirmativas e de regionalização da produção. Então, assim, a gente passou a incluir populações minorizadas, né, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+. A gente passou a distribuir recursos para regionalizar a produção, de maneira que em Pernambuco também se produza, no Acre se produza, em Goiás se produza, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Brasil passou a ter a possibilidade de se ver na tela como ele realmente é. Fora do eixo Rio-São Paulo. Fora do eixo Rio-São Paulo. E, ao mesmo tempo, também fomentou uma indústria que é super forte no eixo Rio-São Paulo, que tem excelência de produção. Então, você incrementou o setor onde ele já era forte e regionalizou a produção para outros lugares onde ainda não havia essa produção. E isso é curioso, porque se a gente pensar que as produções de fora elas chegam no interior de Pernambuco, quer dizer, uma criança que está agora com telefone celular assistindo uma série coreana ou uma série americana, né, assim, ela vai se formar vendo esse tipo de conteúdo, né, assim, formar simbolicamente, ideologicamente, né, assim, e ao passo que a gente tem uma cultura fortíssima, riquíssima, que é um dos maiores patrimônios do Brasil, e a gente precisa fazer com que essas crianças possam pegar o celular e possam assistir a um desenho animado produzido no Brasil, uma história brasileira com articulações simbólicas que falem para a alma dessas crianças, assim, estejam próximas, né, dessas crianças. Então, isso é fundamental. É fundamental. Eu também, assim, conversando com você não só sobre esses aspectos, mas também sobre, por exemplo, a alíquota, quando eu vejo essa discussão na grande imprensa ou na mídia hegemônica de maneira geral, normalmente a discussão é: o streaming vai ficar mais caro? E, na verdade, a discussão é muito mais profunda do que isso, né? Aqui, conversando com você, a gente consegue ver que, na verdade, a alíquota proposta no Brasil é muito inferior do que nos outros países. Por exemplo, quando a gente fala do Chile, é uma realidade muito mais próxima à nossa, então a gente está muito atrasado em relação a isso. Rodrigo, eu quero aproveitar para te perguntar também qual é o interesse da extrema-direita nessa discussão, porque ela se articulou contra esse projeto, né? Inclusive, nessas últimas semanas, começaram a circular um monte de fake news
como a de que o PL beneficiaria a Globo. E aí, fake news, sabe como é que é, né? Enfim, começa a se espalhar, por exemplo, uma dessas notícias falsas foi de que todas as TVs seriam ligadas automaticamente na Globo, enfim. E a gente sabe que fake news, a gente teve todo tipo, toda espécie de coisas sem pé nem cabeça, de fato. Então, acaba se criando uma falsa sensação, muitas vezes, né, quando a extrema-direita se apropria do debate, de uma comoção nacional em cima de um assunto que, na verdade, não existe, né? Como, por exemplo, esse da hashtag PL da Globo. E tem acontecido em qualquer assunto envolvendo Big Techs, inclusive desde que o Elon Musk entrou nessa história muito mais fortemente. Eu queria entender contigo aqui como é que a extrema-direita se apropriou, então, desse debate e qual é o interesse dela nesse assunto. Eu acho que nem eles sabem qual é o interesse deles, assim, eles querem bagunçar... Cortina de fumaça. Cortina de fumaça, assim, porque tudo que tiver relacionado à internet, a Big Techs, a plataformas, eles vão ser contra. Mas, assim, o real interesse deles, eles mesmos não sabem, porque eles estão, na verdade, jogando contra o próprio país, né, assim, e eu vou te dar um exemplo, quando você fala das alíquotas, né, assim, se o Chile cobra 19%, se a gente pensar em torno de 15% de alíquota no Brasil, e tem gente muito mais sabida que eu estudando essas questões, mas tomando por base esse valor de 15%, a gente teria uma arrecadação para o Fundo Setorial do Audiovisual igual ao que arrecada hoje a partir das teles, das TVs e com o que a gente já tem hoje. Então, a gente teria uma arrecadação em torno de 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e meio, que é o que a gente já tem hoje. Então, e se a gente pensar que as plataformas nos últimos 13 anos não contribuíram, eles deixaram de contribuir com o Brasil com mais de 10 bilhões de reais. Então, é um dinheiro enorme. Então, quando a extrema-direita se apropria de um debate que ela não sabe o que é, para causar confusão, para construir cortina de fumaça, eles só estão fazendo lobby para as empresas estrangeiras. Eles não têm defesa nenhuma da liberdade no Brasil. Tem defesa da liberdade das empresas estrangeiras explorarem o nosso mercado sem pagar imposto, sem obrigação nenhuma, sem contrapartida nenhuma. Eles estão a serviço das empresas estrangeiras. Essa que é a verdade. Patriotas, coisa nenhuma. Patriotas até a segunda linha, né, assim. Exatamente. Inclusive, eu estou separando alguns comentários aqui, porque as pessoas estão aqui participando da nossa conversa. Tem aqui Sivuca dizendo, importantíssima essa aproximação da cultura nacional. Uma outra pessoa dizendo, as crianças, as pessoas têm que ter acesso a qualquer conteúdo. Protecionismo cultural não serve a ninguém. O Igor Bastos, aqui celebrando o cinema independente, inclusive. O Roberto Medina dizendo que denunciou, confirmando realmente essas fake news que a gente estava comentando aqui, dizendo, eu denunciei vários perfis que estavam espalhando essa mentira sobre o PL da Globo. Então, de fato, essa história, ela se alastrou pelas redes sociais e muita gente comentando aqui a respeito da nossa conversa. Rodrigo, eu quero te perguntar também como que vão ser afetados, muita gente está com essa dúvida, como é que as Big Techs ficam nessa história. Então, a gente tem, por exemplo, né, TikTok, YouTube, que transmitem, na verdade, esses conteúdos. Então, é dessa forma, né? Teriam que pagar uma alíquota também? Como é que fica essa história? Eu acho que esses detalhes tributários, eles estão sendo discutidos muito... Ainda pode mudar. Tudo pode mudar. Eu acho que ainda tem uma discussão em curso no Congresso. Você tem um jogo que é pesadíssimo, com interesses de naturezas muito diferentes. Você tem atores desse mercado com interesses diferentes, e esse embate ele está sendo feito da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma para lidar com esse assunto, mas é importante e fundamental que a gente se atenha à essência do projeto. Quer dizer, não dá mais para a gente ficar sem tributar as plataformas e estabelecer cotas, como foi na Lei TV a cabo. Quer dizer, a Lei TV a cabo, ela proporcionou uma cota de 2 horas, mais ou menos, de conteúdo independente, inédito, por semana, em horário nobre. A gente quer
se estabeleça no Brasil também uma cota de catálogo. E é diferente. Na TV, você liga a TV, tá lá passando o programa. Uhum. Você ligue, quer você ligue ou não, o programa está lá passando. Na plataforma de streaming tem uma lógica que é de cardápio. Você escolhe. Você escolhe. Mas só que tem que ter o produto brasileiro, né, no cardápio. A gente quer que tenha uma cota de catálogo de 10% do catálogo. Então, assim, a pessoa que está participando do programa que escreveu para você, que a gente tem que ter acesso a todo tipo de conteúdo, sim, inclusive ao conteúdo brasileiro, que não tem. Então, o que a gente pleiteia hoje é uma cota de catálogo em torno de 10%, que é pouquíssima coisa. As plataformas têm um cardápio, vamos dizer assim, com cerca de 5 mil títulos. A gente teria 500 títulos brasileiros no cardápio. E não só isso, tem outra coisa que é tão importante quanto ter a cota no catálogo, que é a proeminência. Quer dizer, tem que estar no cardápio, mas tem que estar nas sugestões do chefe. Compreende? Porque não adianta... Não escondido dentro da plataforma. Não pode, não pode. Então, assim, dá para a gente operar os algoritmos de maneira que o cardápio, ele espelhe essa cota de 10%. Então, assim, pode ter, a cada página, ter, na mesma proporção, 10% do cardápio ser de produtos brasileiros. Porque a gente tem que começar a ver isso. Muito bom. Inclusive aqui a Lucimari Dias, aqui para acho que a gente fechar a nossa conversa, ela pergunta, e eu acho que é uma pergunta pertinente, o que falta para o Brasil, talvez para a nossa sociedade, ter mais engajamento nesse projeto, Rodrigo? E acho que a gente está falando num contexto que a gente teve pós-governo Bolsonaro, né, de destruição completa de projetos de fomento à cultura. Então, eu acho que é importante trazer essa questão que a Lucimari traz aqui para você nesse final da nossa conversa. Como é que a gente se engaja e que tipo de... Talvez tenha que partir da sociedade essa pressão para que seja realmente uma ferramenta de investimento, né, a nossa produção nacional. Eu acho que primeiro, tomar consciência de que a produção brasileira independente é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico e cultural, né? Assim, e a gente tem que ter orgulho da nossa produção, orgulho do nosso conteúdo, das nossas histórias. A gente tem que querer ver as nossas histórias na tela, né? Então, assim, a partir disso, é uma ação mais direta que a gente cobre dos nossos deputados a aprovação do PL 8889 com os ajustes que ele precisa sofrer, né? Por exemplo, o estabelecimento de uma cota de catálogo em torno de 10%, uma tributação em torno de 15%, e que as pessoas cobrem, porque o Brasil quer se ver nas telas. Eu vou voltar um pouquinho ao exemplo da Lei TV a cabo. Quer dizer, a cota estabelecida, ela foi superada em até 4 vezes, porque o Brasil gosta de consumir filmes e séries brasileiras. E isso foi bom até para os próprios canais, né? Assim, eles têm um produto que vende mais, se interessa mais às pessoas. E é isso que a gente precisa de batalhar também no streaming. Então, assim, grosso modo, a gente precisa entender que a gente faz produto de muita qualidade, e a gente quer se ver nas telas, e a gente tem que batalhar junto aos nossos deputados para que aprove uma regulação minimamente decente, não menos importante como é a do Chile, como é da Espanha, como é do Reino Unido, que a gente jogue o mesmo jogo que os principais mercados do setor estão jogando, sabe? Está jogando. É isso, Rodrigo. Inclusive, só para informar quem está nos acompanhando sobre essa história, que a gente tem agora essa pauta, o projeto, né, tá travado na Câmara, mas a gente está tendo mobilização ainda nas redes e esse projeto vai voltar a ser discutido a qualquer momento. Então, quero te agradecer. Muita gente aqui, muitos comentários dizendo que foi muito esclarecedor, muito didático. Então, quero te agradecer. O Rodrigo Siqueira é cineasta. Foi um prazer te receber aqui e conversar contigo. E até uma próxima, Rodrigo. Muito obrigado, Gabriela. Eu agradeço enormemente a possibilidade de a gente esclarecer, porque é uma pauta que tem que estar cada vez mais próxima das pessoas, porque a cultura brasileira é de um valor inestimável, assim, é nosso maior patrimônio, a gente tem que defendê-la porque é isso que a gente tem de melhor. Perfeito, é isso. Até mais. Obrigado. Obrigada.
Aqui, antes da gente encerrar, quero lembrar que a gente teve uma aula ontem com o deputado federal, o pastor Henrique Vieira, que ele compartilhou com a gente bastante lições. Por esse motivo, né, teve muita gente assistindo, a gente também quis liberar essa aula para quem não conseguiu assistir, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. É por tempo limitado, mas você pode acessar no link icl.com.br/replay para rever esse conteúdo, esse encontro, essa conversa com o Eduardo Moreira, também com o Henrique Vieira, com o Leonardo Boff, inclusive, que foi super especial. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL. 6 horas da noite, estou de volta com ICL Notícias, segunda edição. Te espero. Lembrando, essa semana a gente está com a semana um pouquinho mais curtinha, porque vai ter feriado na quinta, então Em Detalhes vai até quarta-feira. Tchau, até amanhã. Turma, que encontro a gente teve com o pastor Henrique Vieira. Não é exagero dizer que dezenas de milhares de vidas foram tocadas e transformadas por uma mensagem de amor, do amor, como ele mesmo disse, revolucionário, que não tem como, faz a gente diferente. Tem um monte de gente pedindo para assistir de novo, para poder assistir junto com a família, ou para poder relembrar coisas que ele falou, e a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir. Está acabando o prazo do replay, então eu recomendo que vocês cliquem logo aqui no link e possam assistir, porque vale a pena, sabe? Não tem nenhuma pessoa, nenhuma vida que não precise do que foi dito no domingo com o pastor Henrique Vieira. Clica, assiste e mais uma surpresinha. No final, a gente fez um presente ali para todo mundo que assistiu o encontro, quis fazer parte da comunidade do ICL. E a gente resolveu manter esse presente para todo mundo que vai assistir o replay. Assiste, você vai entender o que eu estou falando. Bom momento de inspiração para sua vida com essa aula que você vai assistir agora.